Bem, agradeço, em primeiro lugar, aqui ao nosso presidente da República pela confiança e a todos os senhores presentes pela camaradagem nessa missão de combater o coronavírus. E estou vendo aqui as inúmeras ações interministeriais que todos estão fazendo. Isso é muito importante a gente ter essa noção. É uma oportunidade da gente divulgar isso também, mostrar para toda a população brasileira a nossa direção do governo nesse combate. Então, isso é muito interessante. E, nesse momento, eu me solidarizo, como representante do Ministério da Saúde, macro aqui, com as famílias que sofreram as perdas de seus entes queridos aí nessa pandemia, famílias do Brasil como um todo, do mundo, que nós estamos acompanhando. E coloco aqui o meu profundo reconhecimento aos profissionais de saúde que estão combatendo diuturnamente na frente de combate nos hospitais, nos postos de saúde, na rua, aonde tiver que ser, nos petrigues. E eu gostaria de usar aqui, mais ou menos, a quebra de protocolo que o senhor quebrou conosco lá, ainda na Operação Acolhida, e eu queria quebrar o protocolo e solicitar a todos uma salva de palmas para esse pessoal. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Eles também estão sacrificando suas vidas. Tá? Eles estão morrendo, estão pegando a doença e morrendo. Muitos já morreram nessa missão. E antes de iniciar a minha apresentação, eu queria ressaltar também a capacidade técnica e a dedicação da equipe que eu encontrei no Ministério da Saúde. É real isso. Tenho também ali, ligado comigo diariamente, o Conselho de Secretários de Estado, o CONAS, e o de municípios, que é o CONASEMES. Nós trabalhamos juntos, falamos todos os dias. E isso efetivamente compõe o SUS. Acreditem, eu não conhecia esse sistema, efetivamente. E eu posso afiançar aos senhores, é a melhor ferramenta que o Brasil poderia ter para enfrentar essa pandemia do Covid-19, é o SUS, o Sistema Único de Saúde que nós temos no Brasil, que é um exemplo para o mundo. E eu, antes de entrar na visão geral sobre a pandemia, eu acho que começa por aí, e depois eu entro na apresentação rapidamente, eu queria dizer que estou fazendo 4 ações diretas, macroações no Ministério. Primeira, a transparência. A CGU já se apresentou aqui algumas ideias, mas não a CGU, TCU, PGR e todos os órgãos de controle que os senhores podem imaginar. Nós temos feito reuniões e aberto as portas e sistemas, e todos serão locais no Ministério da Saúde. Qualquer momento, em qualquer senha, em qualquer atividade do Ministério da Saúde vai estar totalmente disponível e transparente para os órgãos de controle. A segunda ideia é o reforço das nossas superintendências, é recriá-las de uma maneira eficaz, porque essas superintendências nos estados elas vão dar a capilaridade da verificação das ações, do apoio aos outros projetos interministeriais que não têm como verificar o resultado na ponta da linha, apoiar com isso o Estado e o município na ponta da linha também, não só aqui a tripartite, mas chegando na ponta da linha no Estado, nos estados e municípios. E, por fim, é um trabalho de busca de acompanhar o recurso. É um estudo que nós estamos fazendo, já com as primeiras conversas com o ministro Paulo Guedes, mas não aprofundei porque ainda não tive esse tempo específico, mas nós vamos acompanhar efetivamente cada real de recurso federal que é repassado para Estado e município. Isso eu acho que é uma obrigação do governo federal, é um esforço muito grande da população brasileira de colocar tantos recursos à disposição dos gestores, e esse resultado tem que ser acompanhado e garantido, que não haja nenhum outro tipo de desvio de finalidade ou perda desses recursos na ponta da linha, ou uma aplicação. Tenho mantido todo o corpo técnico nos seus devidos lugares. Então, o bojo das secretarias é intocável, ela está funcionando. Já estamos com os secretários, são 6 secretarias. Hoje já tenho todos os secretários ou nomeados ou indicados, e a sua grande maioria é médica. Tenho apenas um indicado que ainda é um gestor
pela simples razão que é onde entra todo o recurso que vem para o Covid e dali é distribuído. Então ainda preciso ter um gestor ali, nesse momento, e que será temporário e voltará a ser um médico nos próximos 90 dias. Bem, essa é uma rápida radiografia do Ministério da Saúde hoje. Começo agora dando uma visão geral, antes de entrar ali nas apresentações, sobre como está hoje, qual é a visão hoje que eu tenho e nós do Ministério da Saúde temos sobre a pandemia. Primeiro que o nosso país é um país continental, não precisa repetir isso todo dia, mas tem que ser falado, nós estamos sendo, nesse momento aí, sendo transmitidos para o Brasil como um todo. Nós não podemos olhar o Brasil como apenas um ponto, como um país apenas. Nós somos um país com espaço continental, com regiões completamente distintas. Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno, e ao Centro-Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do hemisfério sul, que está começando agora, junho, julho e agosto. Nessa primeira etapa, nós tivemos o grande impacto na região Norte e Nordeste, variando apenas em 2 pontos fora da curva, que são as capitais de Rio de Janeiro e São Paulo, pela especificidade de Rio de Janeiro e São Paulo, que todos conhecem, pelo tamanho, pela pujança de relações, velocidade, links, modais de transporte, riqueza. Então, basicamente, fora da curva, Rio e São Paulo, e o restante nós estamos observando Norte e Nordeste. Nesse TO Norte, nós vemos ali que são 3 etapas. A preparação, que já aconteceu, o impacto na região da capital e região metropolitana, que já aconteceu, esse impacto já subiu e já desceu, e nós temos as curvas todas para mostrar, e agora nós temos um recrudescimento do interior desses estados. E essa é a terceira etapa, que nós consideramos, na nossa visão, o final da passagem da pandemia. Nessa terceira etapa, a estratégia ela é utilizar a estrutura já desdobrada nas capitais e regiões metropolitanas, que hoje começam a ficar ociosas. Não podem ser desmontadas nem deixar de investir. Continuamos trabalhando nessa direção para aumentar a capacidade e evacuar o pessoal do interior para tratar na cidade, com respiradores de transporte, meios aéreos ou meios terrestres. Essa é a grande estratégia. É óbvio que onde haja hospitais no interior que possam ser reforçados, claro, estamos reforçando também. Mas a estratégia principal começa em evacuar e tratar na cidade, reforçando apenas os hospitais do interior que tenham condição de atender esse reforço. É importante colocar que nas capitais principais, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, São Luís, Teresina, e praticamente todas elas nessa primeira linha, já aconteceu a passagem e já diminuiu bastante o número de óbitos, o percentual de ocupação de UTIs e a fila da regulação para leitos de UTI. Nós acompanhamos isso diariamente. Então, eu posso afiançar aos senhores que é assim que está acontecendo. A pandemia ela vai se espraiando. Ela vai se espraiando. Então, quanto mais distante essas outras capitais também estejam do centro nervoso ali das grandes capitais do centro-norte, algumas capitais menores também estão ainda no meio da segunda etapa. Mas o caminho fica claro. E aí faço a observação. Essa primeira etapa, que foi o Norte e Nordeste, com relação ao inverno do Norte e Nordeste, ligação viral que vem do hemisfério norte, a nossa influenza acontece fevereiro, março e abril, teremos o Sul, com a nossa influenza que acontece em junho, julho e agosto. Por isso que as vacinas são em etapas diferentes. Nesse momento agora do Centro-Sul, como vai ser esse impacto? Na minha visão, na visão do Ministério da Saúde, esse impacto ele vai ser completamente diferente do Norte e Nordeste.
por algumas razões. Houve uma preparação maior, mais tempo de se preparar, verificar como aconteceu no Norte e Nordeste e, principalmente, a curva de aprendizagem. Aprendemos muitas coisas. Aprendemos que a primeira ideia do protocolo de ficar em casa, doente, e só ir para o hospital quando estiver passando muito mal, ele é uma péssima ideia. O protocolo que está sendo tratado ficou doente, procure imediatamente o médico, vai aos postos de triagem. O diagnóstico é clínico, inicialmente, dos nossos médicos que têm condição de sobra de fazer os diagnósticos clínicos e de prescrever a melhor medicação. Essa prescrição é do médico. Nós todos já fomos aos médicos a vida inteira. Nunca questionamos um diagnóstico. Nunca reclamamos de comprar o remédio e tomar, ou receber o remédio e tomar, ou injeção. Então, nós vamos receber o nosso diagnóstico, receber a prescrição médica e vamos nos tratar imediatamente com o diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico ele pode ser aprimorado, detalhado, com uma tomografia computadorizada, ele pode ser no acompanhamento do médico e ele pode ter o teste PCR viral, mas isso não é sine qua non para iniciar os tratamentos que o médico tem que começar. Então, essa curva de aprendizagem vai fazer com que o resultado da pandemia, agora na parte centro-sul do nosso país, ela seja realmente diferente e permita que a gente continue focado na manutenção do funcionamento das estruturas, na manutenção do funcionamento da nossa economia, que é isso que tem que acontecer. É isso que o Ministério da Saúde ainda vai estar fechando com a Casa Civil, com relação às nossas propostas nesse aspecto de como funcionam, como devem funcionar as coisas. Já é conhecida, o Tarcísio acabou de falar como funcionam as empresas, já é conhecido. Em Manaus, eu comandava a 12ª Região Militar. Nós temos 5.000 homens em Manaus, na maior cidade que teve colapso. Nós tivemos 0 mortos. 0. E as pessoas moram na cidade, nas áreas mais carentes também da cidade. Agora, é triado todos os dias, acompanhado pelo médico todos os dias, todo dia tem que ir para o quartel trabalhar, todo dia tem que ser observado e acompanhado para o médico se precisar se tratar. 0 mortes. Então, tem que pensar nisso, né? Bem, então, essa é a radiografia do nosso país em relação à pandemia. Hoje, neste momento, região norte, nordeste, região centro-oeste, sudeste e sul. Essa é a radiografia. Bem, o que estamos fazendo hoje? Estamos tratando de 2 grandes protocolos, que é o protocolo ou orientações para testagem em massa e diagnósticos, que é esse que eu acabei de falar. E as orientações para manejo do paciente, que também é mais ou menos o que eu acabei de falar. É direto para a triagem, direto para o diagnóstico médico e a avaliação dos nossos médicos pelo Brasil. E aí falo sobre a resolutividade nos hospitais. A UTI e os respiradores, que todos falam aqui o tempo todo e continuamos falando pela televisão,